Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga com Victoria. No vídeo de hoje eu vou esclarecer aqui algumas dúvidas que me aparecem com frequência, principalmente dos alunos que nunca praticaram ou que vão praticar pela primeira vez comigo. Então, uma das perguntas que eu recebo com frequência é: preciso ser flexível para fazer yoga? E a resposta é não. A prática vai desenvolver a flexibilidade de forma lenta, de forma gradual, sempre respeitando o corpo e sem comparações, né? Muitas vezes os alunos me dizem: mas meu Deus, prof, né? Tu faz, parece tão fácil, né? Mas a gente também tem que ver que tem um histórico atrás da pessoa, né? No meu caso, eu desde pequena sempre fiz muitos esportes, fiz ginástica olímpica, eu fiz por muitos anos vários diferentes esportes, fiz pilates, então eu sempre tive a questão da flexibilidade muito presente. Mas também queria dizer que o yoga ele não visa exatamente isso, né, adquirir a flexibilidade, mas sim trabalhar outras questões como a consciência respiratória, né, no momento que a gente vai desfazendo as tensões do corpo físico, a gente vai acessando camadas mais internas do nosso ser. Vamos desfazendo tensões emocionais também, tensões mentais. Então, o objetivo da prática vai muito além disso, vai muito além da flexibilidade. Mas, se o seu objetivo é ganho realmente de flexibilidade, isso vai acontecer de forma lenta e gradual, com certeza, tá? Mas para começar a prática, não é necessário ser flexível. É ter vontade e vir com o corpo que você tem. Então, é isto. Passando para a segunda pergunta, então. Yoga é uma atividade física? Não é só uma atividade física, né? O yoga é uma filosofia que tem origem há mais de 5.000 anos atrás na Índia. Então, não é uma atividade física isoladamente. Claro que trabalhamos o corpo físico através das posturas, através dos asanas, que é onde o yoga é mais conhecido. Mas ele não é só isso, ele vai desenvolver, como eu disse antes, né, a consciência respiratória. Nós temos várias outras técnicas dentro da prática, como, por exemplo, técnicas de purificação dos órgãos, técnicas de purificação dos seios da face. Nós temos o momento da própria meditação, né, então tem o relaxamento também. A gente tem diferentes técnicas dentro da prática que vão diferenciar ela de apenas uma atividade física, apenas uma atividade corporal. Terceira pergunta: yoga emagrece? Bom, essa pergunta me aparece com bastante frequência, principalmente com relação às mulheres, né? O yoga sozinho, isoladamente, ele não vai emagrecer, né? Claro que a gente vai ter, por exemplo, posturas de força, onde a gente vai trabalhar, vai queimar um pouquinho, né? Mas não é esse o objetivo do yoga, não é o objetivo emagrecimento. Mas o que eu acho muito legal, e foi uma coisa que aconteceu comigo, conforme a gente vai praticando e olhando com mais carinho para nós mesmos, a gente começa a perceber a importância da nossa saúde. E a gente sabe que a saúde ela não está isolada, né? Ela não está só na atividade física, ela não está só na alimentação, ela não está só no treino da mente, né, isolado. Então, é um conjunto de fatores, né? Uma saúde física, uma saúde emocional, uma saúde mental e também uma saúde na própria alimentação, né? Não adianta também praticar, eu digo, só o yoga, né? E fazer daqui a pouco alguma atividade física complementar, mas não se alimentar bem. Ou apenas praticar o yoga, mas não cuidar das outras questões da vida, né? Questões emocionais e mentais. Então, a gente sabe que tudo isso é um conjunto de fatores. E eu vejo por mim mesma o quanto a prática me trouxe essa clareza do que eu queria buscar na minha vida, né? Dessa questão saúde, principalmente. Então, a prática, ela não vai emagrecer, mas ela vai trazer com certeza essa consciência para que você busque esse caminho, né? Busque um profissional para cuidar melhor da alimentação. Busque também conhecimento sobre a própria alimentação, né? A gente sabe que tem muito conhecimento bom aí disponível para nós. Mas sempre é bom, claro, ter a orientação de um profissional para isso, além de ter uma atividade física complementar, um esporte, uma musculação, outro tipo de treinamento físico, certo?
E vamos à quarta pergunta que eu costumo escutar com bastante frequência, que é: o yoga é uma religião? Não, o yoga não é uma religião, o yoga é uma filosofia. Uma filosofia que vem do hinduísmo. É uma das 6 escolas, um dos 6 darshanas dentro do hinduísmo. Darshanas são os pontos de vista. Então a prática do yoga, ela não vai querer que você acredite em alguma coisa, né? E sim vai fazer com que você se observe, com que você se conheça, com que você se aproxime de si mesmo, de si mesma. Então, não, o yoga ele não é uma religião, apesar de estar dentro do hinduísmo. Algumas pessoas confundem com o budismo, também não tem nada a ver com o budismo, tá? Tem a ver sim com o hinduísmo. Porém, não é uma religião, como disse, é uma das 6 escolas filosóficas. Então, é uma filosofia prática, tem um conhecimento teórico por ser uma filosofia, mas a gente experimenta ela mesmo na prática, os efeitos dela na prática. Ou seja, se você é cristão, se você não tem nenhuma religião, se você, enfim, ou é de qualquer outra religião, você pode praticar yoga, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? Outra pergunta que eu escuto também é: existe idade para começar? Não, não existe idade. Você pode praticar se você já é mais velho, se você é mais novo, se você tem filhos, você pode sim trazer a prática do yoga para as crianças, né? Que eu digo para vocês, né? É tão importante em qualquer idade, né? Porque nunca é tarde para a gente se conhecer, nunca é tarde para a gente expandir a nossa consciência, nunca é tarde para a gente cuidar de nós mesmos e nunca é tarde para a gente cuidar do universo externo, né? Eu costumo brincar bastante que eu era uma pessoa antes de começar o yoga e uma pessoa hoje. Mas na verdade tudo isso já estava dentro de mim e eu só tive clareza sobre isso, né? Mas com certeza hoje eu cuido muito mais da minha saúde, eu observo mais as minhas emoções e as minhas reações, eu observo mais a minha mente, os meus pensamentos. E claro, né, vamos lá, outra coisa que os alunos me dizem bastante: ah, prof, mas com essa tua consciência e por praticar yoga por tantos anos a tua vida deve ser perfeita. E não, a gente sabe que não é assim, né? Eu sempre digo que se eu já fosse um ser muito iluminado, se eu já tivesse muito pronto, eu já não estaria mais aqui nesse plano físico, né? Então, com certeza tenho os meus desafios e todos temos, somos seres humanos, temos nossas falhas, mas essa questão da gente ter consciência sobre tudo isso e tentar melhorar e tentar fazer de novo sem desistir, sabe? Ter essa resiliência ali também para realmente ser melhor consigo, ser melhor com as pessoas, ser melhor com os animais, ser melhor com a natureza, né? Sabendo que a gente está num plano integrado, né? Não somos só apenas nós. Estamos aí num conjunto, né? E se a gente puder também trazer essa clareza que a gente adquire para outras pessoas, é isso, é sobre isso, né? Por isso que eu amo tanto ensinar, por isso que eu amo muito essa troca com os alunos, porque eu sei que essas dúvidas aparecem com frequência, né? E por isso eu tô aqui hoje conversando com vocês para esclarecer todas elas. Então vamos para as próximas perguntas, né? Então, sexta pergunta: quantas vezes por semana eu devo praticar? Essa eu escuto com frequência também os alunos que estão começando na prática, né? E eu sempre digo assim: se você nunca fez yoga, pelo menos uma vez por semana, para adquirir também esse compromisso consigo, uma vez por semana, naquele dia, naquele horário, você vai dedicar para si mesmo. E chegando como estiver, cansado, triste, feliz, porque eu sempre digo, né, a gente nunca se arrepende de praticar. Então, claro, sempre com respeito ao corpo, né, mas assim, vá praticar. Fale para o professor: hoje eu não estou muito legal. Eu sempre costumo perguntar para os meus alunos: como é que vocês estão hoje? Como é que está o corpo, né? Costumo escutar bastante: estou cansado, estou cansada, estou naqueles dias de mulheres, né, que pede uma prática mais leve, mais tranquila, mais flexibilidade e alongamento, né? Então, a questão toda é pelo menos uma vez por semana para praticar, para começar a conhecer o corpo, para desenvolver esse compromisso e aos poucos sim, ir aumentando gradualmente conforme você vai sentindo. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana,
todos os dias, para quem realmente ama essa filosofia que é incrível, né? Então, eu sou muito suspeita para falar, mas eu comecei assim, comecei bem gradual, 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Quando eu estava na minha escola, daqui a pouco eu já estava no plano livre ali, fazendo todos os dias, se fosse possível, né? Então é isso, né? Sempre se respeitando, se conhecendo, mas começar pelo menos em 1 vez por semana, para criar esse compromisso ali, certo? Vamos lá então, 7ª pergunta. O yoga substitui a musculação? Acho que voltamos mais ou menos naquela pergunta sobre o yoga emagrece, né? Não, ele não vai substituir a musculação. Ele vai desenvolver a musculatura, ele vai desenvolver consciência corporal, mas não é esse o objetivo da prática. Então eu sempre oriento os alunos, né? Fazer alguma outra atividade além da prática do yoga. Fazer uma musculação, um treinamento funcional, algum outro esporte que o aluno goste, né? Para desenvolver sim a musculatura. A gente sabe que a partir, né, dos 30 anos a gente começa a perder bastante massa magra. Então o ideal é a gente sim ter uma outra atividade complementar que vá fazer a sustentação do músculo, né? O músculo vai sustentar o nosso corpo. E isso é importante para que quando a gente fique velhinho, a gente possa fazer todas as nossas atividades, ter uma rotina saudável, sem dores, conseguindo se movimentar sozinho, né? Sem o auxílio de objetos ou sem auxílio de outras pessoas. Então a manutenção do músculo ela é muito importante. E vamos lá, não sou profissional de educação física, não sou médica, né? Então o ideal é que você sempre procure um profissional para ver realmente o que é melhor para você, quantas vezes por semana fazer, mas isso independente da prática do yoga, né? Então não vai substituir a musculação, mas é importante sim ter a prática do yoga juntamente com o treino muscular, tá? E qualquer outro treino ou esporte. Vamos à 8ª pergunta. Quanto tempo demora para sentir os benefícios da prática? Bom, isso é muito relativo, né? Mas eu costumo dizer que sempre, todas as pessoas que chegam, seja na primeira prática, vai sentir no final da aula um relaxamento mais profundo, vai sentir uma sensação de leveza, vai estar mais tranquilo do que chegou na prática. Mas para que realmente você possa, né, sentir todos os benefícios, porque não é só o relaxamento, né? Essa questão do corpo relaxado, mais tranquilo, porque no final da prática a gente faz um momento onde a gente deita no solo, fecha os olhos, simplesmente relaxa, descansa o corpo, assimila a prática, prepara o corpo para o treino de meditação. Então, esse sinal de leveza, de descontração, ele é bem evidente ao final da aula, mas para realmente conseguir sentir os benefícios, é praticando mesmo, né? Tendo essa disciplina de, como eu falei anteriormente, pelo menos 1 vez por semana ali, de ter esse compromisso, de estar respirando com mais consciência, de estar movimentando o corpo, de conhecer melhor como o seu corpo funciona, né? Distribuir o peso do corpo nas posturas. Enfim, para sentir todos os benefícios reais da prática, né? Tem que ter uma constância. E isso às vezes vai em 1 mês, 2 meses, 1 ano. Às vezes passa um tempo, parece que a gente voltou lá no início, né? Principalmente no treino de meditação. Então é muito relativo, assim. Mas com certeza desde a primeira aula você vai sentir os benefícios da prática, que é principalmente esse momento, né? Da gente relaxar, da gente descansar um pouco a mente, né? Que esse é o objetivo da prática do yoga. Que a gente possa diminuir essa frequência incessante que são os nossos pensamentos durante o dia. Então, é isso. Desde a primeira prática, com certeza você sentirá os benefícios. E a última pergunta é: o que eu realmente preciso para começar? Na verdade, você não precisa de nada além da sua própria vontade, né? Se você for praticar yoga online, o ideal é que você tenha pelo menos um tapete ou um colchonete para que você possa fazer a prática sobre ele. Mas se você praticar em um local físico, provavelmente o local vai ter o tapete de yoga. Se não tiver, é isso que você realmente precisa, um tapete de yoga para praticar. De qualquer tapete, né? Qualquer marca, não tem uma marca específica, né? Eu gosto muito dos que tem antiderrapante, para que daqui a pouco, se você praticar de meia, não escorregue, né? Mas pode ser qualquer tapete.
O que você precisa além disso, mais nada, tá? Acessórios, dependendo da linha de yoga que for utilizar, provavelmente o professor vai ter para disponibilizar para você. Ou se você quiser ter em casa, né? Sempre consulte o professor para ver se realmente é necessário ter esse investimento. Quando eu pratico com os meus alunos, normalmente o que eu peço é realmente só o tapete, disponibilizo os tapetes aqui nas minhas aulas presenciais em Florianópolis, mas em casa realmente é só o tapete. Tem um dos vídeos aqui no YouTube que eu até ensino a usar faixas de alongamento, mas não é uma necessidade absoluta, né? Só se a pessoa realmente quiser e tiver mais dificuldade, eu gostaria, beleza, dá para utilizar, mas não é regra, tá? Tendo um tapete, tendo vontade, é só começar. E aqui já deixo o convite também, né? Se você quiser começar a praticar yoga online comigo, eu ofereço a primeira prática experimental e gratuita. Então vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu site. Lá tem o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, agendar uma primeira prática experimental e gratuita. E se você não quiser ainda, né, para desbloquear, enfim, tem vários vídeos aqui no canal, até para quem está começando, para quem já está nesse caminho do yoga. Então se inscreva aqui no canal, é gratuito, você me ajuda a crescer o canal e você também me ajuda a expandir essa consciência do yoga que é tão importante para outras pessoas também terem esse acesso, certo? Se você tiver mais alguma dúvida, por favor, escreva aqui nos comentários que em um próximo vídeo esclarecerei elas também. Até a próxima!